Seja bem-vinda, seja bem-vindo à educação de jovens e adultos. Você está dentro da aula de Ciências da Natureza. Acompanhe aqui comigo. Aula 6, segunda etapa, módulo 1, unidade 2, quarto semestre. Iremos nessa aula dar continuidade à aula anterior, onde exploramos um pouquinho mais sobre as unidades de conservação. Vimos também na aula anterior a importância da preservação do meio ambiente e classificamos aí para vocês, conceituamos o nome de biodiversidade. Inclusive também colocamos que em 92 aconteceu a Conferência Mundial sobre a Biodiversidade relacionada ao nosso planeta, envolvendo países do mundo inteiro. Nessa aula de hoje, iremos dar continuidade a esse objeto de conhecimento, que seria relacionado à preservação da biodiversidade. Vamos lembrar que no slide anterior da nossa aula, falamos que os animais talvez mais conhecidos por alguns seriam os animais da savana africana, mas também devemos dar ênfase aos animais do nosso próprio bioma. Qual que é o bioma que você está localizado? Essa informação é importante para a nossa aula de hoje. Então, dessa maneira, nós vamos conseguir correlacionar as unidades de conservação com o bioma que você está localizado. Vamos relembrar aqui da geografia. Nós temos biomas importantes. No caso de Goiás, de onde as aulas estão sendo produzidas, nós estamos localizados no bioma cerrado. Mas veja, os biomas não são separados geograficamente iguais aos estados. Mas acima no Nordeste, nós temos o bioma da Caatinga. Enquanto mais ao norte, o bioma da Amazônia. Inclusive, um grande abraço para o pessoal aí de Manaus. Nós também temos o bioma Pantanal, próximo aqui ao Cerrado, fazendo até zonas de transição com o Cerrado e com a Amazônia. Nós temos ali na região sul e sudeste a Mata Atlântica e mais ao sul do Brasil o bioma Pampa. Vamos dar ênfase então para o bioma onde estamos localizados, que é o Cerrado. Dessa maneira, nós falamos das unidades de conservação e iremos precisar de que você saiba o que são biomas e quais são os biomas relacionados com a sua região. Pois bem, lembramos da aula passada que as unidades de conservação de proteção integral, aquela que não pode haver pessoas habitando, mas são usadas para pesquisas e para o turismo. Nós temos as estações ecológicas, nós temos os monumentos naturais, os parques nacionais, os refúgios da vida silvestre e as reservas biológicas. Nessa aula de hoje, vamos focar, estudar, analisar as 5, uma por uma. Então, eu vou colocar um texto maior, onde tem todas elas, até para facilitar o seu estudo, mas irei sistematizar em cada slide, cada unidade de conservação para ficar mais fácil. Vem aqui comigo então. De biomas que a gente já passou e já explicou, a gente entra nas unidades de conservação. São as mesmas do círculo: estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, monumentos naturais e refúgios da vida silvestre. Para ficar mais fácil da sua leitura e do seu aprendizado, vamos aumentar aqui o que está lá, menor em estações ecológicas. É justamente o que está no texto aqui anterior, só que agora, uma por uma, sendo conceituada para vocês. Estações ecológicas, vem aqui comigo. Nessa área, o objetivo principal, então eu devo levar em consideração o objetivo principal, é preservar a natureza e garantir a realização de
pesquisas. Importante informação para vocês. Nesse local é proibida, ó que interessante, a visitação, exceto quando se tratar de visitas educacionais relacionadas à escola. Então é bem provável que alguns de vocês, por mais que tenha lido o texto, pensado, mas eu já visitei uma estação ecológica. É bem provável que você tenha visitado com a sua escola, porque é permitido visitas educacionais. Ok? Então estamos falando de estações ecológicas. Vamos dar um exemplo de uma estação ecológica. Observem aí na imagem. Essa estação ecológica está na Amazônia. Ela é denominada Floresta do Ezequiel. Floresta do Ezequiel. Terra do Meio. Floresta do Ezequiel, Terra do Meio. Está localizada no nosso mapa no Pará. E qual que é o bioma que ela remete? A Amazônia. Então, lembra que a gente mostrou para vocês os mapas do bioma? Então, dessa forma, você consegue localizar, fazer aí uma localização no nosso mapa, que ela vai ficar mais ao norte do nosso país. Esta estação ecológica. Nós também vamos falar de algumas relacionadas ao Centro-Oeste. Dei como exemplo esta, por nosso curto intervalo de tempo, para mostrar para vocês ela também, que é uma estação ecológica muito importante, uma vez também que está no território brasileiro. Da estação ecológica, nós vamos para a reserva biológica. Como o texto aqui tinha ficado bem pequeno, vou ajudar vocês aumentando o nosso texto. Reserva biológica. Acompanhe aqui comigo. São as áreas voltadas para preservação integral dos recursos nelas contidos e agora também a visitação que é permitida quando o objetivo novamente for educacional. As pesquisas nesses locais necessitam de autorização. Não é você aí com a sua força de vontade que quer pesquisar, que vai lá e conseguir fazer essa pesquisa. Por quê? Depende de um órgão que vai administrar a reserva. Qual que estamos falando? Reserva biológica. Qual que seria a reserva biológica que você conhece? Existe alguma? Sim ou não? Se sim, você pode deixar até aqui nos comentários do vídeo alguma reserva biológica que você conhece. Então, como exemplo de reserva biológica que está aqui, a gente acabou de ler o texto ali para vocês, nós vamos ter esta que vai aparecer, a reserva biológica de Duas Bocas. Observe a quantidade de vegetação que eu tenho e a quantidade de água. Essa reserva biológica de Duas Bocas está localizada no bioma denominado Mata Atlântica. Então, da mesma forma que você conseguiu associar ali a região do Brasil, relacionando ao bioma da Amazônia, você conseguirá agora relacionar o bioma da Mata Atlântica. Observando essa imagem ao fundo, essa quantidade de água é uma água doce. E essa água doce pode futuramente virar aí uma água também potável. Lembrando aí que é necessária a preservação da água no mundo, porque a água potável está cada vez sendo mais reduzida, potável, ok? Então, da reserva biológica de Duas Bocas, lá na Mata Atlântica, nós vamos para os parques nacionais. Professor, será que no texto anterior tem os parques nacionais? Está aqui, ó, aparecendo para você, ó, parques nacionais. Então, vamos aumentar aqui o texto para que a gente possa facilitar o seu estudo. Pois bem, nos parques nacionais, além da preservação desenvolvida, também são feitas muitas pesquisas e também atividades educacionais.
E o turismo, e aí a gente tem uma mudança, porque também é permitido o turismo ecológico. Então, não somente com os fins educacionais, mas também com fins de turismo. Turismo é esse também que pode gerar renda para que o próprio parque consiga também se sustentar e pagar os funcionários ali daquela região, né? Então, isso é permitido. Vamos observar aqui então na imagem o que vai aparecer para nós. Esse aqui é o Parque Nacional das Chapadas dos Veadeiros. Esse sim fica em Goiás, tá? Então, dos que a gente falou, esse fica em Goiás. Especificamente em Alto Paraíso. Ele fica no estado de Goiás. Então, dessa forma, ele está no bioma denominado Cerrado. Observem você aí nessa imagem a quantidade novamente de vegetais que eu tenho e a quantidade hídrica gigantesca de água doce que eu também tenho. Não erre, apesar de na imagem estar mostrando somente os vegetais, nós também temos uma quantidade enorme de animais ali que não foram registrados por essa imagem, por essa fotografia. Também temos uma quantidade enorme de animais invertebrados, vertebrados, fungos, parasitas, protozoários e continua aí com a diversidade imensa de seres vivos. Então, apesar da foto aí reforçar a quantidade de água e de vegetais, saiba também que nós também temos outras quantidades de seres vivos naquela região. E agora sim, no Cerrado, em Goiás. Lembra lá do mapa do Brasil? Do mapa do Brasil? Então nós estamos mais na região central. Quem aí está assistindo a aula já passou em Alto Paraíso ou é de Alto Paraíso? Então, já vimos estações ecológicas, já estudamos as reservas biológicas, já passamos pelos parques nacionais e chegamos agora nos monumentos naturais. Vamos aumentar aqui para todo mundo conseguir ver, inclusive o pessoal lá do fundão. Refúgios, calma aí, volta lá. Monumentos naturais. Tem como objetivo preservar locais raros. De novo, locais raros. E de grande beleza. A visitação só pode ser realizada, então olha só que interessante, após a autorização. Então perde um pouco dessa essência só do turismo, porque eu preciso dessa autorização da administração da unidade de conservação. Isso aqui eu estou falando do monumento natural. Um dos exemplos de monumento natural que nós vamos dar para você aqui, bem provável que você já deve ter visto na internet. Vai aparecer para vocês, é a Gruta do Lago Azul. Olha que bonito aí. Fica em Mato Grosso do Sul, galera, tá? É também característico do bioma cerrado e eu tenho aqui um conjunto de estalactites que tem que ser preservadas, bem como todo esse monumento natural. Vamos aqui então passar dos monumentos naturais que aqui estão para agora os refúgios da vida silvestre. Só para sintonizar você aqui, já que a gente está chegando no final da aula, vimos estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais e passamos agora pelos monumentos naturais. E chegamos no último, que são os refúgios da vida silvestre. Ok? O que seria então um refúgio da vida silvestre? Aqui. São áreas de preservação, novamente, observem que todos têm esse verbo, voltado para garantir, olha que interessante, a permanência e a reprodução das comunidades da fauna e também da flora locais. Então, eles vão garantir aí a perpetuação da espécie. Dessa maneira, as pesquisas e a visitação também necessitam de autorização
Normalmente os biólogos aí que visitam têm o intuito de ir até o refúgio da vida silvestre. Como exemplo do refúgio da vida silvestre, vamos dar o exemplo lá de Palmas, pertinho aqui do estado de Goiás, né, o estado de Tocantins, que é aqui e está aparecendo na sua foto. Refúgio da vida silvestre dos Campos de Palmas, bioma cerrado. Beleza? Conseguiram entender um pouco aí mais das unidades de conservação, de proteção integral? Acredito que sim. Vamos reforçar aqui para vocês. No final da nossa aula, então, nós vimos todos esses: estações ecológicas, ok, reservas biológicas, parques nacionais, monumentos naturais e refúgios da vida silvestre. Mostramos também para vocês algumas imagens, como aqui está aparecendo novamente, o da Gruta Azul. Dessa forma, chegamos ao final da nossa aula, onde te espero na nossa próxima aula para dar continuidade às unidades de conservação do Brasil. Um grande abraço do seu professor de Ciências da Natureza. Até mais. Tchau, tchau.